Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 28 de novembro, praticamente encerrando o mês. Ibovespa apresentando em um alta de 0,46%, está próximo de entrar no leilão de fechamento. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal. Imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo para você, passa o cursor do seu mouse em cima dela e na sequência clica na opção de se inscrever gratuitamente no canal. E para receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, que segunda-feira tem a divulgação da atualização da carteira semanal e da carteira mensal. É só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e você, consequentemente, vai poder seguir os procedimentos para poder testar o serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, além do Ibovespa, vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, VVAR3, CSNA3, BRML3, JBSS3, Rente 3 e BPAN4. Começando pelo Ibovespa, então, alta de 0,45%, fundo ascendente, fundo em cima do patamar de suporte, que já tinha sido citado não só na análise de ontem, que também citado no radar do mercado, nossa live aí ao vivo todos os dias às 10h45, sinalização de fundo, ou seja, se superasse essa máxima, viesse para fechar acima de 108 mil pontos, seria um sinal ainda mais positivo. Então isso traz o quê? Uma expectativa de alta, uma chance maior de poder ter um movimento de subida para testar aqui agora a zona de resistência desse topo, de 108.692 a 108.914. Se o Ibovespa romper essa máxima, confirma ainda mais uma tendência de alta de curto prazo, que ainda fica dentro de um aspecto de lateralização do semanal, de uma certa indefinição no curto prazo, mas rompendo essa máxima aumentará a probabilidade de subida do Ibovespa. Por outro lado, se fechar aqui, vier um pregão fechando para baixo da mínima de hoje, da média, ou mesmo da mínima do pregão de hoje, perdendo a mínima do candle na sequência, na segunda-feira, seria o sinal mais negativo e manteria o Ibovespa dentro de um cenário mais de indefinição de curto prazo, porque no médio e longo prazo a tendência é de alta. Seguindo, se essa análise estivesse sendo útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou leitura de mercado, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Começando aqui pelo G60 do mini índice, nós temos uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de alta, e nessa última hora de pregão chegou a perder a mínima da hora anterior, ou seja, trazendo a possibilidade de se trazer um movimento aqui para baixo. Topo descendente, mantendo aí a abertura para baixo, topo descendente ficaria um pouco mais para venda, sabendo que tem suporte mais elevante logo na sequência na faixa dos 108.165 pontos, que é uma região aqui para trás, observe essa região aqui para trás, que é uma região de resistência que foi respeitada aqui, agora patinou aqui e veio para cima. Se essa região passar a funcionar como suporte, fundo ascendente no G60, foca mais em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Bateu aqui numa resistência, que é outro fundo, junto com um gap de baixa, que está patinando aqui em cima desse patamar. O mercado abriu para cima dessa região de 108.600 pontos. Veio superar a máxima do dia de hoje. Girou o fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em operação na ponta compradora através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar, queda mais forte, 1,24%. Para falar no dólar, eu fiz uma análise especial no pregão de hoje, falando no cenário como um todo do dólar, que passa aqui por um processo de correção e apontando aqui para suportes mais relevantes, tirando até a questão aqui do ajuste do dólar, dando um zoom menos. A gente pode ver aqui a região importante de suporte na faixa ali dos 197 até um patamar de 185, zona importante de suporte para o dólar. Chegada aqui nesse nível num gráfico intraday G60, G30, sinalização de fundo depois de um movimento maior de baixa, o foco maior seria buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo justamente para o gráfico 60 para falar dele, ou seja, se escorrega mais para a região do 197 até o patamar de 185, gera sinalização de alta aqui nessa região, foco maior em operação na ponta compradora. Mantendo-se dessa forma, enquanto estiver dentro do movimento de queda do G60, topo descendente, principalmente topo descendente no G5 ou no G10, foco maior em operação na ponta vendedora. Abriu subindo, superou essa máxima, dá sim para avaliar a chance de buscar a compra de fundo ascendente, principalmente fundo ascendente do que pivô de alta, por conta da proximidade dessa região aqui que já vai funcionar como resistência. 4.228 até 4.233,50.
a resistência mais próxima para o dólar num movimento de subida. Abriu subindo, veio subindo no próximo dia, chega aqui nessa região e gera nova sinalização para baixo no G60 ou no G30, foco maior em operação na ponta vendedora novamente de day trade. Lembrando que no G60 no dólar, tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Então, mais interessante, se buscar a operação na ponta vendedora, a favor da tendência. Depois que gera movimento de subida e topo descendente, foca de novo em operação na venda. PETR4 no pregão de hoje, alta aqui, leve alta, 0,17%. O ativo acionou nossa saída, porque perdeu essas mínimas aqui. E agora gerando um candle ali mais de indefinição abaixo da média. Se no próximo pregão proporcionar algum fechamento aqui para cima, daria para se arriscar alguma compra na Petro. Ou sendo um pouco mais ousado, já a superação da máxima desse candle. Falo mais ousado porque o stop fica grande, né, em relação a essa região aqui. Ou seja, a relação risco-ganho basicamente de 1 para 1 para esse topo aqui anterior, para a zona de resistência ali na faixa dos R$ 30,28. De R$ 30 a R$ 30,34, zona de resistência para Petro. Então, dependendo de um fechamento aqui para cima, pode proporcionar um stop mais curto, que se ficaria aqui embaixo, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho nesse ativo. Essa operação que foi encerrada, ela proporcionou uma perda aqui de 1,76% e uma redução do capital total de 0,26%, a operação da Petro. No gráfico da Vale 3 diário, nós temos a Vale testando a região dos R$ 50 como suporte, batendo em cima do gap, ainda está aí dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco esse fechamento, essa variação de queda de 0,73%, mas é um ativo para ficar de olho aí nos próximos pregões, vindo um pouco mais para baixo, gerando fundo ascendente, principalmente no decorrer da próxima semana pelo gráfico diário, possibilidade de compra, ficando aqui de lado e rompendo na próxima semana também, superação da máxima desse candle, também buscaria a operação de compra de pivô de alta. Por falar em próxima semana eu não farei nem a live diária, que é o radar do mercado, nem a análise de fechamento. Farei uma pausa aí, vamos dizer assim, em relação ao trabalho, tirar umas férias durante uma semana, mas acompanharei de alguma forma o mercado e qualquer novidade em relação a termos de operações eu passarei dentro do canal DV Invest no Telegram. Então, olhando aqui para gráfico de 60 minutos na Vale 3, se ela ficar aqui de lado aqui no próximo pregão e gerar algum sinal mais forte no início de um pregão, nas duas primeiras horas de pregão principalmente, avaliaria a possibilidade de arriscar uma entrada pelo gráfico de 60 minutos, mas o ideal seria ter algo mais para baixo para buscar uma entrada no ativo. VVR3 bateu no nosso objetivo, que tinha sido traçado, chegou a bater lá em R$ 8,60, que é a zona de resistência aqui desse topo do semanal, em 8,53 a 8,66. Então o ativo segue na sua tendência de alta, bateu no nosso objetivo. Essa operação então de compra foi encerrada com um ganho de 8,55% e isso representou um crescimento de 0,94% do capital total nesta operação. CSNA3, recomendação de compra no pregão de hoje pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, o ativo veio, subiu, fez aqui uma correção, rompeu essa máxima. Recomendação de compra se ela rompesse novamente essa máxima, na expectativa de poder romper tudo para cima e ganhar mais força aí a favor do movimento de alta no gráfico diário, do movimento de alta no gráfico semanal, mas o papel terminou perdendo força aos poucos, o stop foi reposicionado, o stop que era aqui, foi reposicionado para esse patamar e ele foi acionado aqui nessa penúltima hora de pregão. Então essa operação da CSNA3 gerou uma perda de 0,7% na operação, e isso representou uma redução de 0,09% no capital total. Então, uma leve redução porque foi uma operação mais pelo G60 e ainda com stop parcial nessa operação. BR Malls, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação, basicamente na superação dessa máxima aqui. Já tinha superado, só que agora no leilão de fechamento, passei uma entrada nesse ativo com stop aqui embaixo, ou seja, o papel está aqui, ó, dentro de um cenário que rompe a região ali anterior, dá uma patinada aqui nesse patamar, ameaça voltar forte para baixo da média e gerar nova mínima, não fez isso, gera, vamos dizer assim, a anulação desse candle, então minha expectativa seria para cima, de ter um movimento ainda para cima dentro da tendência de alta de médio e longo prazo nesse papel e de curto prazo também, então por esse motivo recomendação de compra nesse ativo. Logicamente que poderia até trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle, porque se no próximo pregão voltar para baixo dessa mínima, já não seria interessante manter essa posição, que desconfiguraria o que eu gostaria de ver no gráfico diário desse papel, que é a manutenção do preço acima principalmente de R$ 15,47. Passando os dados desta compra da BR Malls, entrada por volta dos 15,72, está em 15,71, stop em R$ 15,34, objetivo em 16,48, risco da operação, que é o tamanho do stop, 2,42%, alocando 19% do capital total.
JBSS3, pregão bom de 3,15% de alta, o ativo vai brigando com essa região, mas ela tinha respeitado aqui nesse candle, agora vai conseguindo vir para um fechamento acima do patamar dos 28,19 a 28,35. Então, ponto positivo, que pode até pelo gráfico de 60 minutos trazer uma compra de pivô de alta, ó, rompendo essa máxima que seria uma das alternativas de compra de pivô de alta com stop mais curto aqui para baixo de R$ 28,14. Então, é uma das alternativas aqui em cima de JBSS3. E naquela, até que eu comentei no gráfico do dólar, né, falei sobre o padrão Cup of Handle. Então aqui seria um dos padrões que podem acontecer e gerar um movimento um pouco maior para cima para JBSS3 a partir do próximo pregão. Depois de JBSS3, temos aqui para falar da Rent 3, que está no pregão de hoje proporcionando aí um pivôzão de alta, um gráfico diário. Então o ativo já tinha anulado aqui a sua tendência de baixa, faz aqui uma correção e gera um movimento forte para cima, um pivô de alta. Então a entrada comprando esse papel, para quem entrou comprando no rompimento, ou entrada comprando esse candle de força, superação da máxima dele, stop ficaria abaixo dessa mínima, está em cima de uma série de resistências. Esse é o ponto mais negativo da operação. Então, e o tamanho do candle também, o stop fica grande, mas enfim, exigência aí de no máximo ali uma vez e meia a relação risco-ganho, ou seja, o tamanho do stop, se for aqui 5%, coloca uma vez e meia, seria 7,5% tentando o objetivo na operação. Lembrando, não estou dizendo que é 5%, né? Aqui é 3,75%. Aí multiplica por 1,5% para ver ali onde é que vai bater o objetivo em termos de relação risco-ganho na Rent 3. Mas sinalização de alta, retomada da tendência de alta no papel, pivô de alta no gráfico diário. Depois disso, vamos falar aqui de BPAN 4, que no pregão de hoje está apresentando uma alta boa de 2,63%, onde ela patinou na resistência aqui por volta, junto das médias e também aqui dessa resistência por volta de 8,82, ponto mais alto da resistência na faixa dos R$ 9,00, 8,99, R$ 9,00, que é o que está batendo aqui agora, e acima disso tem uma região de 9,06. Então é uma faixa de resistência que ela está aqui em cima desse patamar agora, mas gerando uma sinalização positiva. Porque até pelo gráfico semanal, depois de uma correção fraca, ela gera a superação da máxima da semana anterior, trazendo uma chance um pouco maior de poder ter um movimento de subida. Baseado nisso, se olharmos até para o gráfico 60 minutos, patinou ou ficou aqui de lado, rompeu para cima, possibilidade de compra pelo G60 de pivô de alta, com stop para baixo aqui dessa região. A outra alternativa pelo G60 de compra de fundo ascendente seria justamente o retorno do preço em cima da resistência que foi rompida e buscar uma compra de fundo ascendente neste ativo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.